Oi, eu sou o João e eu vou falar um pouco sobre o que é a probabilidade e como se faz o seu cálculo. Bom, a probabilidade é basicamente um estudo sobre quais as chances de um determinado evento acontecer. Para entender melhor como é que funciona o cálculo da probabilidade, antes é preciso saber alguns conceitos básicos, como por exemplo, o que é experimento aleatório, o que é espaço amostral e o que é evento. Bom, o experimento aleatório seria basicamente o evento que se está observando. Um exemplo que eu vou usar muito aqui vai ser o de jogar dados. Jogar dados, no caso, seria o experimento aleatório. Agora, indo para espaço amostral, bom, basicamente seria todos os resultados possíveis ao se jogar um dado nesse caso. Ou seja, seria o conjunto universo. Ao jogar um dado, por exemplo, o espaço amostral seriam todos os números de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, indo para evento, ele é basicamente o subconjunto do espaço amostral. Nos dados, por exemplo, a gente pode ter o subconjunto dos números pares, que seriam 2, 4 e 6. Agora, indo para o cálculo da probabilidade, bom, ele é sempre representado por uma fração ou em forma de porcentagem. O cálculo geralmente é dado pela razão entre o número de elementos do conjunto evento dividido pelo número de elementos no espaço amostral. Por exemplo, a probabilidade de se ter um número par ao jogar o dado seriam o número de evento, número do evento do subconjunto de números pares, que seria 3, pois tem 3 números a se cair pares, dividido pela quantidade de números que se tem no espaço amostral, que seria 6. Ou seja, seria 3 sobre 6, onde o resultado é 1,5, ou seja, a chance é de 50%. Para finalizar, temos a regra do E e a regra do OU. A do E basicamente parte do questionamento sobre qual a probabilidade de ocorrer um evento e outro ao mesmo tempo. Por exemplo, jogar uma moeda 2 vezes e cair cara nas 2 vezes. A probabilidade disso acontecer é dada pela multiplicação dos eventos de forma separada. A probabilidade de cair uma vez em cara seria de 1,5 e na segunda vez também de 1,5. Logo ficaria 1,5 vezes 1,5, dando assim 1 sobre 4, que seria 25%. E, por fim, temos a regra do OU. Esse princípio parte do questionamento sobre qual a probabilidade de ocorrer um evento ou outro de forma exclusiva. A probabilidade seria dada através do resultado da soma dos eventos de forma separada. Basicamente, usando o mesmo exemplo da moeda, temos que a chance de dar cara ou coroa seria de 100%, pois a chance de dar cada uma é de 1,5. 1,5 mais 1,5 igual a 1, que estaria representando 100%. O modelo de Pinot é uma das principais formas de descobrir os genótipos esperados pelo cruzamento. Trata-se de uma tabela na qual separamos os possíveis gametas de um indivíduo e realizamos as possíveis combinações entre eles. A estrutura não é ideal para todos os problemas genéticos. Embora seja uma ótima ferramenta quando você está trabalhando com um ou dois genes, ele pode se tornar lento e trabalhoso quando o número aumenta. Em algum momento, torna-se mais rápido e menos propenso a erros simplesmente fazer o cálculo probabilístico, sem a representação visual do quadro. Em todos os casos, os cálculos e o quadro fornecem as mesmas informações, mas ao ter ambas as ferramentas, você estará preparado para lidar com um maior número de problemas de forma diferente. Tipos de probabilidade. Dois tipos de probabilidade são especialmente relevantes para o campo da genética: a empírica e a teórica. A probabilidade empírica é calculada contando-se o número de vezes que o evento ocorreu e dividindo esse valor pelo número total de vezes que o evento poderia ter ocorrido. A probabilidade teórica é calculada com base em informações sobre as regras e circunstâncias que produzem o evento. Esse tipo de probabilidade reflete o número de vezes que espera-se que um evento ocorra em relação ao número de vezes que ele poderia ocorrer. Também temos a probabilidade subjetiva. Esse tipo de probabilidade refere-se a uma intuição ou julgamento pessoal sobre o que poderia acontecer, ou o que é provavelmente verdade. É usado quando outros cálculos de probabilidade são incertos e tendem a ser dados por uma pessoa com experiência na área. A genética é a parte da ciência que estuda a hereditariedade, a estrutura e função dos genes e a variação dos seres vivos. É através da genética que buscamos compreender os mecanismos e leis de transmissão das características através das gerações. A hereditariedade é o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidos a seus descendentes. Nos seres humanos, a transmissão de características hereditárias
é conseguida graças à fusão dos gametas. O gameta masculino, o espermatozoide, e o gameta feminino, o ovócito secundário, contém 23 cromossomos cada. Quando ocorre a fusão, os 23 cromossomos do pai juntam-se aos 23 cromossomos da mãe e passam a compor o conjunto cromossômico daquela nova célula. Essa herança aparece no genótipo, que é a composição genética de um indivíduo, e também aparece no fenótipo, que é a expressão observável de um genótipo, como, por exemplo, a cor da pele de alguém, ou a cor do cabelo, ou a cor dos olhos, e que, diferentemente do genótipo, pode ser alterado, seja pela própria pessoa, como pintar o cabelo, por exemplo, ou pelo ambiente, como, por exemplo, em lugares quentes, uma pessoa branca tende a ficar com uma pele mais morena, ao entrar muito em contato com a luz solar. Gregor Mendel, conhecido como pai da genética, iniciou seus experimentos em torno de 1857, quando começou a trabalhar com cruzamento de ervilhas. Para realizar seu experimento, Mendel analisou as características que apresentavam duas formas distintas, como sementes verdes e amarelas. Nesses experimentos, ele utilizou plantas chamadas de puras, ou seja, plantas que, após sucessivas gerações, davam origem a plantas com a mesma característica. Mendel realizava polinização cruzada das plantas puras, transferindo o pólen de uma planta para outra. Os progenitores puros recebem a denominação de geração parental, ou geração P, ou também geração F1. E nessa mesma geração, a geração F1, todas as ervilhas apresentavam as sementes amarelas, sendo chamadas por Mendel de sementes híbridas. Após esse cruzamento, Mendel realizou a autofecundação de uma dessas sementes híbridas e o resultado encontrado na segunda geração foi 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes. Com isso, Mendel concluiu que o fator para amarelo seria o dominante e o fator para verde seria o recessivo, havendo uma probabilidade 3 vezes maior de ser gerada uma ervilha de sementes amarelas do que sementes verdes.